O fim melancólico que o Warriors vai ter simplesmente por manter a tradição. Para quem não sabe, o Warriors trocou o Jonathan Kuminga e o Buddy Hield pelo Kristaps Porzingis. Ele é um jogador que tem problemas crônicos de lesão nas costas e que fazem com que ele se lesione muito e não consiga ficar muito tempo em quadra. Ele foi campeão com o Boston Celtics, naquele Super Celtics. Hoje em dia, ele não é o mesmo Porzingis daquela época. Ele continua com mais problemas, inclusive, e que foi o que o Warriors conseguiu reforçar. E para um Warriors que tem o Stephen Curry nos seus 30 e tantos anos, um Draymond Green que gera mais problemas dentro e fora da quadra do que realmente impacta no time, sendo um dos principais causadores para atrapalhar o Warriors naquela briga que ele teve com o Jordan Poole, hoje você se pergunta o que o Warriors está fazendo. Eles não têm nenhuma estrela em volta do Curry, o Jimmy Butler está machucado com Aquiles, e que é uma lesão de difícil recuperação, assim. E por mais que eles tentem fazer alguma coisa, é difícil, já que o próprio Steve Kerr, técnico do Warriors, não testa jogadores novos, é um dos princípios aparentemente dele. Como o Gui Santos, que não tinha minutagem alguma na franquia e que nos últimos jogos que ele vem jogando mais, tendo mais oportunidades, ele tá fazendo dígitos duplos e tá conseguindo fazer double-doubles também. O brasileiro tá mostrando realmente que tem capacidade de competir. Inclusive fazendo a cesta da vitória do último jogo, faz com que a franquia talvez deva pensar justamente em trocar o Steve Kerr, pensar um pouco na era pós-Curry, porque a franquia não tem espaço, ou talvez não tenha tempo para fazer com que o Curry ganhe o seu último anel. Vale a pena sacrificar o seu futuro inteiro para montar um time em volta do Curry, já nos seus últimos anos de carreira provavelmente, para tentar ganhar algum título? Assim, você tem alguma chance disso? Provavelmente o Warriors tenha que trocar o Draymond Green. Eles ainda se mantêm muito firmes quanto a isso, mas ele tem um contrato muito agressivo para o que ele está entregando em quadra. E que você tem justamente essa questão de quanto faz sentido você abraçar a tradição e se fechar para as coisas novas que podem vir, né? O Golden State Warriors vai ter que responder essa pergunta em 2026-27, vai ter que responder essa pergunta na próxima off-season, onde vai ter que fazer escolhas entre trocar o Green, trocar o Jimmy Butler e ver se ele se vai se recuperar, assim, se faz sentido manter o Porzingis por perto e não só trocar esses jogadores para já pensar no futuro, encher o Curry com jovens garotos e fazer ele a transição de bastão para o próximo estrela que venha a ter em São Francisco. E o Miami Heat que vai de novo pro eterno rebuild de ser um contender sem ter grandes trocas. Uma das principais situações da franquia hoje é a situação de que você não consegue trocar jogadores por qualquer outra coisa que não seja a melhor troca possível. A gente viu isso no começo da temporada, quando o Miami Heat trouxe o Norman Powell por uma troca que foi muito vantajosa para Miami, que custou apenas ao Miami Heat um Kevin Love que não tinha mais espaço no Miami e insatisfeito com a sua situação, e um Kyle Anderson que veio numa troca meio que forçada do Jimmy Butler, ainda pelo Miami Heat. E nessa situação foi sim uma excelentíssima troca, e quem se deu mal como sempre foi o Clippers, que recebeu um John Collins que não rendeu o que esperava, mas que reacendeu essa discussão agora porque Pat Riley, o GM da franquia, não faz trocas em cenários que não sejam apenas os perfeitos para o Miami Heat. O Ja Morant foi principalmente associado à franquia nessa última trade deadline, essa sensação de que ele estava tão próximo de Miami com uma pedida mais baixa do que o Trae Young foi para o Wizards. Mas a questão foi que o próprio Miami Heat não quis trocar. Algumas fontes dizem que a troca que o Memphis queria no Ja Morant seria o contrato aspirante de Terry Rozier, investigado pelo FBI e suspenso até então, o Kellan Ware, que é um excelentíssimo pivô com grande potencial, ou o Jaime Jaquez Jr., que é um ala que tem bastante potencial, mas que aparentemente já está no seu teto, na minha opinião, e uma pick de draft. Essa era a simples pedida para conseguir um Ja Morant que te entrega pelo menos 25 pontos ou 20 pontos e 10 assistências por jogo. Um jogador físico, um jogador rápido que atua muito bem nessa situação de Miami, que é ter um pace alto, que é ter esse espaçamento de quadra, essa corrida de quadra que não faça o adversário pensar. E a ausência do Tyler Hero, evidentemente, que não consegue fazer 50 jogos ou mais numa temporada há bastante tempo, rende essa situação ainda pior, porque o Miami é um time que nos últimos 3 anos foi 3 vezes pro play-in. Claro que teve sequências fantásticas, momentos incríveis, onde o Miami conseguiu se mostrar o perfeito underdog, que é a cara da franquia, mas que a Heat Culture hoje aparentemente mais atrapalha do que salva o Miami Heat.
É claro que a cultura do Miami é o que faz eles pegarem jogadores que são bancários ou jogadores que estão fora da liga e transformar eles em máquinas, assim como foi com o Max Strus e o Gabe Vincent, que depois que saíram de Miami não conseguiram render a mesma coisa. O Duncan Robinson virou um dos melhores chutadores de três da liga no Miami Heat e no final acabou não continuando com esse processo de ser Duncan Robinson que ele era nos seus tempos áureos lá em 2020 e 2022 e que hoje transforma o Miami Heat num eterno rebuild da NBA. Eu sou o Gustavo, fã de basquete, e se quiser saber mais da NBA e de outros esportes, só me seguir.